Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a tentativa do pessoal do Ratinho Júnior, né? Estão querendo fazer um laboratório do Ratinho Júnior aqui, botar o nome dele para ver o que o pessoal acha ou não acha, né? Tá aqui, ó. Mercado financeiro se diz arrependido de apoiar o Lula e aposta em Ratinho Júnior para 2026. E, de novo, eu acho o Ratinho Júnior um bom candidato. Se ele tiver o apoio do Bolsonaro, eu voto nele sem problema nenhum. Eu acho uma excelente notícia. Ele tem feito realmente reformas privatizantes, né, reformas de diminuição do tamanho do Estado lá no Estado do Paraná. O Estado do Paraná sempre foi um exemplo de boa administração, então eu votaria nele sem problema nenhum. Mas a minha questão é que, por que votar nesse momento, né? Que estranho isso. Essa notícia foi sugerida por Pequeno Tirano do Ancapistão, bom dia, boa tarde, boa noite, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o mercado financeiro se diz arrependido de apoiar Lula. Até aqui, eu concordo plenamente. Esse pessoal realmente, não sei o que eles estavam fazendo, perdendo tempo sem assistir o Ancapsu. Todo mundo sabia que o governo Lula seria um governo gastador pra caramba, um governo que iria cagar para qualquer equilíbrio fiscal, queria piorar a situação e aumentar o tamanho do Estado. Todo mundo sabia disso, amplamente, todo mundo sabia disso. Quem quis se iludir com esse papo de democracia, se iludiu porque quis, né? E estava mais do que óbvio esse tipo de coisa. Enfim, até a primeira parte aqui, eu concordo plenamente. O mercado financeiro se diz arrependido de apoiar o Lula. Agora, aposta em Ratinho Júnior para 2026. Isso daqui para mim tem um nome, balão de ensaio. Estão botando o nome do cara. Estão jogando aí para ver qual é a reação do público para isso daí, né? E vamos ver o que eles acham com isso daqui, qual vai ser o resultado, né? Aqui, ó. Responsável por movimentar trilhões de reais anualmente por deter a maior parte do capital brasileiro, mas, diga-se de passagem, com uma influência muito restrita no campo político e na opinião das pessoas, sempre foi assim. O mercado financeiro é importante pra caramba, né? Como o Brasil vai caminhar depende muito do mercado financeiro, mas a verdade é que, em termos políticos, eles não têm tanta força assim. Conseguiram fazer diferença em 2022 porque foi uma eleição muito apertada, né? A diferença de Lula para Bolsonaro foi pouquinha, como a isentosfera de São Paulo e também do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul. A isentosfera, esse pessoal, justamente mercado financeiro, o pessoal titubeou, ou não foi votar, ou decidiu votar no Lula, e aí que ferrou a coisa toda. Mas em termos de força, política não tem tanta força assim, né? Aqui, o mercado financeiro costuma desempenhar papel central na definição dos rumos das eleições presidenciais. Eu discordo, tá? Eu discordo. Eles têm dinheiro para investir? É importante ter dinheiro numa eleição? Como eu falo para vocês, sim, é importante ter dinheiro numa eleição. Porque, né, você pode pagar os cabos eleitorais, você pode pagar o pessoal que vai fazer a ponta lá do processo. Então, sim, é importante. Mas não é tão importante quanto esse pessoal pensa, não, né? Enfim, em 2022 esse peso ficou evidente. Faltando poucos dias para o pleito, o Lula divulgou a Carta para o Brasil da Manhã, prometendo responsabilidade fiscal, social, desenvolvimento sustentável, buscando uma forma de acalmar os investidores que temiam o retorno do modelo mais intervencionista petista. Ou seja, pegar otário, né, para otário cair no papo, né, e o otário caiu no papo, né, esse é o problema, otário caiu no papo do Lula. 3 anos depois, porém, parte significativa do setor financeiro percebeu que foi feita de otário e se arrependeu. Não vejo mais ninguém no mercado financeiro defendendo o Lula, a não ser os petistas de carteirinha. As pessoas acordaram e perceberam a besteira que fizeram, afirmou o Otávio Magalhães. Tivessem, ao invés de prestar atenção em Henrique Meirelles, Armínio Fraga, essa cambada de comunista enrustido que tem falando pro mercado financeiro, tivessem assistido o Ancapsu, teriam sabido que seria exatamente isso, porque eu falei que o Lula seria exatamente isso, gastador pra caramba, aumentando o tamanho do Estado, e mais do que isso, estou falando pra você, e estou avisando esse pessoal agora também, o Lula vai jogar a gente no caminho da Venezuela ano que vem. Se ele vai conseguir, eu não sei, mas que ele vai tentar criar uma ruptura pra gente ir pro caminho da Venezuela, ele vai, porque ele tem muito pouca chance de ganhar ano que vem, tá todo mundo desesperado pra sair do Lula, inclusive o mercado, mas não é só o mercado, o povo também, o Lula sabe que vai perder ano que vem. O que ele vai tentar fazer? Arrumar uma guerra com os Estados Unidos, uma guerra com a Venezuela, sei lá, alguma coisa, alguma situação de exceção que ele possa jogar a gente num caminho de Venezuela. Tô avisando já, hein? Presta atenção. Ao invés de ficar ouvindo Henrique Meirelles e Armínio Fraga, presta atenção no que eu tô falando. O preferido segue sendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas diante da possibilidade de ele buscar a reeleição no Estado e da dependência de seu vínculo com o Jair Bolsonaro, cresce no radar dos investidores o nome do Ratinho Júnior, governador do Paraná. E, de novo, o Ratinho Júnior tem exatamente o mesmo problema do Tarcísio de Freitas. Assim, ele pode ser um bom nome, coisa e tal, mas se ele não tiver o apoio do Bolsonaro, ele não vai a lugar nenhum. É o mesmo caso do Tarcísio de Freitas. Tu gosta do Tarcísio? Gosto. Votaria no Tarcísio? Votaria fácil no Tarcísio. Gosto mesmo do Tarcísio. Mas, de novo, não acho que o Tarcísio tenha chance se o Bolsonaro não chancelar a candidatura dele. Então, a situação... Por que mudar o Tarcísio para o Ratinho? Que diferença faz, né? A questão toda que você pode estar vendo aqui é o pessoal do PSD, o Kassab, fazendo um balão de ensaio. Vamos ver o que o nome do Ratinho, como é que o nome do Ratinho surge nessa história, se tem chance. Tentaram jogar o do Caiado não fez sucesso, não. O Zema tá por aí ainda. Uma chapa do Zema com o Tarcísio eu acharia ótima, né? O Tarcísio para presidente, o Zema como vice, ou a Michelle como vice do Tarcísio. Excelente de qualquer jeito, né?
Enfim, aqui ó, sem Tarcísio, Ratinho Júnior se mostra o candidato mais viável. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que se... tem esse outro aspecto também. Eles estão querendo com isso daqui meio que dar uma pressionada no Bolsonaro para o Bolsonaro indicar o Tarcísio logo. Isso é verdade. Por quê? Porque o que eles estão dizendo é, olha, se não tiver o Tarcísio, se ficar nessa indefinição toda, a gente vai lançar o Ratinho e vamos fazer as coisas com o Ratinho, e vai ser o Ratinho o candidato da direita e coisa e tal, e aí o Bolsonaro vai ficar sem o próprio Bolsonaro e sem o próprio Tarcísio. Eu acho que esse pessoal aqui está com wishful thinking. Eles estão achando que vão convencer o povo brasileiro na base de... Não, não é assim que funciona. O povo brasileiro está com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o catalisador dessa parada, é o centro de gravidade da direita brasileira, né? Tem gente da direita que não gosta dele? Até tem, mas não é tanta gente quanto vocês imaginam assim, não. E ao contrário, se ele botar o peso em outro candidato, seja lá quem for, o Ratinho vai pro saco. Então, esse é o ponto aqui, tá? O que eu acho que eles estão fazendo é uma pressionada no Bolsonaro para ver se ele toma a decisão de uma vez, de pegar o Tarcísio, ou então falando e testando o Ratinho Júnior, como é que é a opção, né? O Ratinho Júnior é jovem, é carismático, habilidoso, o fato de não dever nada ao Bolsonaro torna um candidato capaz de fazer uma campanha menos politizada. Eu acho tão fofinho isso. É a terceira via, meu amigo, mas exatamente se ele estiver desligado do Bolsonaro, aí que ele não vai a lugar nenhum. De novo, o cara, não tô dizendo que o cara é ruim, não. O cara, do ponto de vista de administração, é um bom político, tem boas ideias, ideias liberais, no lugar certo e coisa e tal. Aqui, ó. Ele pode se tornar conhecido rapidamente no país e o pai dele pode ajudá-lo, principalmente nas classes C, D e E, porque ele é filho do Ratinho, né, que é apresentador de televisão, e daí ele poderia chegar facilmente aí ao pessoal da classe C, D e E, uma propaganda e coisa e tal. Então, ó, tá vendo? Vamos botar o Ratinho tem chance, tá? O Ratinho tem chance. Se o Bolsonaro não indicar logo o Tarcísio, o Ratinho tem chance, né? Eu não sei, cara. Sinceramente, isso daqui, não creio que o Ratinho seja uma saída razoável. Não acho que tenha chance de verdade. Agora, vamos ver, vamos ver. De novo, se o Bolsonaro apoiar ele, eu não tenho problema nenhum. Eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Agora, tá me preocupando esse papo, né? Que tem muita gente tentando me convencer que o Bolsonaro não deveria dar entrevista. Eu começo a achar que tem alguma coisa errada com esse pessoal. O que tá acontecendo? O Bolsonaro. Ah, mas não, porque Bolsonaro pode falar alguma coisa e ir pra cadeia. O Bolsonaro já tá preso, vocês sabem, né? Você sabe que o Alexandre de Moraes quer mandar ele pra cadeia de qualquer jeito. Sabe que não tem. Se ele quiser mandar, não precisa de motivo nenhum. Ele dá um jeito de mandar pra cadeia imediatamente. Então, assim. Não tô vendo o problema nisso daí, né? Ah, mas se o Bolsonaro falar, vai dar impressão para os Estados Unidos de que não é uma ditadura tão grande assim, porque o Alexandre de Moraes deixou ele falar e não sei o que lá. Olha, meu amigo, o Alexandre de Moraes já deixou ele falar. Se ele não falar agora, vai ficar evidente para os Estados Unidos que o Alexandre de Moraes deixou ele falar. Ou seja, não tem como escapar. Essa perda, se isso for uma perda mesmo, acho que é uma besteira, porque meramente deixar o cara falar não quer dizer nada, né? Se isso for uma perda mesmo, já tomamos a perda, já perdemos. Né? Porque o Alexandre de Moraes vai dizer, não, mas eu deixei o Bolsonaro falar, ele não quis falar, mas eu deixei ele falar. Então, de novo, não tô vendo por quê. Ah, mas vão distorcer o que ele falar e coisa e tal. Sempre, como sempre fizeram, tudo que o Bolsonaro sempre falou, a imprensa sempre distorceu, sempre falou errado e nunca teve problema nenhum, porque a gente aqui na internet bota a versão correta da coisa e as pessoas sabem a verdade no final das contas, né? Então, que história é essa? Assim, por que o Bolsonaro não pode falar, cara? Por que tem um monte de gente, cala a boca, Bolsonaro, não dá entrevista? Eu tô sinceramente ficando eu tô estranhando essa história. Tô achando que tem alguma coisa muito sinistra por trás disso daí. Qual que é o projeto desse pessoal? A mim parece que não é o projeto do Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro falar. Qual o problema? O que tem de errado nessa história? Ah, mas é porque vai dar moral pro Ferri. Bom, sinceramente, olha só, é uma oportunidade do Bolsonaro falar. Por mais que vocês não gostem do Ferri, o Bolsonaro é a estrela do show. O Bolsonaro vai falar o que tem de ruim nesse negócio. Por mais que o Ferri faça perguntas XYZ, o Bolsonaro responde o que ele quiser, meu amigo. Ele tá lá, ele vai falar o que ele quiser no final das contas. Ele não precisa seguir roteiro nenhum. Aliás, todo podcast é assim, não tem roteiro nenhum. E, enfim, eu tô ficando preocupado com isso, cara. Eu tô ficando sincero. Tá começando a me dar sentimento de que tem alguma trama para calar Bolsonaro, para matar politicamente o Bolsonaro. Só isso justifica? Uai, que outra explicação tem para isso? Enfim, isso daqui, eu entendo. Ah, estão pressionando o Bolsonaro a aceitar o Tarcísio, a colocar o Tarcísio. Eu concordo. Então, isso aqui claramente é uma pressão para Bolsonaro aceitar o Tarcísio, né? Agora, quem vai decidir isso é o Bolsonaro, como ele sempre decidiu. Vocês querem calar ele para ele não tomar a decisão? Em que isso seria melhor no final das contas? Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. O pessoal aqui da Cruzoé fala aqui que porque o Bolsonaro já firmou apoiadores no cercadinho, que a indecisão já é um tipo de decisão. E é verdade. E o que ele está dizendo aqui que porque Bolsonaro não escolhe o Tarcísio, né? Então o Kassab está avançando com o Ratinho Júnior aqui. Ratinho Júnior, ou apenas Júnior para os mais íntimos. Eles já estão querendo dizer que é só Júnior. Porque já parou pra pensar, a gente tem um presidente chamado Ratinho Júnior, como é que vai ser explicar pro pessoal no exterior que o nosso presidente se chama Ratinho Júnior, né? E parece que vão botar o nome de Júnior apenas. Menos mal, não sei. Ele tem um nome, né? Como é que é o nome dele de verdade? Carlos Roberto Massa Júnior, né? Pronto, esse é o nome do cara, né?
Enfim, de qualquer forma, isso aqui claramente é essa história, né? Embora mais consistente na visão dos caciques do Centrão do que a alternativa Tarcísio, Ratinho e Kassab sabem que uma disputa ao Palácio do Planalto dependerá muito da ausência do governador de São Paulo na corrida nacional. Ou seja, de novo, tudo depende do Bolsonaro. Quem o Bolsonaro indicar é que vai ganhar essa parada. Segundo a Genial Caesh, ele tem baixa rejeição, é menor em comparação com isso daqui, não sei o que lá, mas, pois é, mas ter baixa rejeição num ambiente politizado, num ambiente polarizado como nós estamos, não sei se é uma coisa boa, não, cara. Tem que estar na polarização, meu amigo. Esquece, equilíbrio de Nash. Estamos no equilíbrio de Nash. Não tem esse negócio de, o centro bonitinho vai sair. Não vai sair um dos extremos, sempre, né? Enfim, o pessoal está colocando aqui que a estratégia seria usar o pai dele, né, o programa do Ratinho, para penetrar o nome do filho nas classes mais pobres e coisa e tal. E, sinceramente, isso aqui é balão de ensaio e é pressão contra o Bolsonaro para aceitar o Tarcísio. Então não podemos deixar o Bolsonaro falar? Não, o contrário, deixa o Bolsonaro falar. Ele vai falar, não, estão me pressionando para escolher o Tarcísio, mas eu ainda não decidi. E pronto, acabou, resolvido o problema. Calou todo mundo, ficou todo mundo quietinho. Olha como é que Bolsonaro falar resolve um monte de problema. Ou, se Bolsonaro quiser aceitar o Tarcísio, ele fala o Tarcísio também. Não tem problema nenhum, eu já falei. Quem o Bolsonaro indicar, eu voto. Enfim, Ratinho, esquece. Isso aqui é só pressão em cima do Bolsonaro. Não vejo viabilidade para ele. Não sei, não veria problema. Se a decisão final do Bolsonaro for ele, voto nele sem problema.